Vivo olhando para Cristo com os olhos da fé. Nele eu tenho firmeza, estou sempre de pé. Vivo olhando para Cristo para não vacilar, e o meu barco pequeno desliza sereno nas águas do mar. Foi olhando para Cristo que os irmãos do passado, ao morrerem queimados, ainda tiveram razões para cantar. Foi olhando para Cristo que não retrocederam e até mesmo puderam, na ânsia da morte, feliz perdoar. Vivo olhando para Cristo, meu farol divinar, minha luz do caminho que me livra do mar. Vivo olhando para Cristo, fonte de inspiração. Dele vem melodia e a doce poesia da minha canção. Foi olhando para Cristo que os heróis se espelharam e jamais recuaram em meio às torturas e perseguições. Foi olhando para Cristo que seu sangue na arena aspergiram sem pena ao serem moídos por bravos leões. Foi olhando para Cristo que os irmãos do passado, ao morrerem queimados, ainda tiveram razões para cantar. Foi olhando para Cristo que não retrocederam e até mesmo puderam, na ânsia da morte, feliz perdoar. E até mesmo puderam, na ânsia da morte, feliz perdoar. Os pés banhados de sangue, no rosto poeira e suor. É mais um viajante em terra distante, mas não está só. Enfrenta qualquer batalha, já sabe quando é preciso, sua fé não falha, não, não. Enfrenta o sol escaldante, não teme nem mesmo um vulcão. Traz estampado no peito a força de um campeão que aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé. É um herói
que não tem medalha, a sua história não dá pra esconder. De Deus vem sua vitória, também o troféu que vai receber, por levar a preciosa semente ao povo carente de vida e luz. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. Enfrenta o sol escaldante, nem mesmo um vulcão. Traz estampado no peito a força de um campeão, que aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé. É um herói que não tem medalha, mas sua história não dá pra esconder. De Deus vem sua vitória, também o troféu que vai receber, por levar a preciosa semente ao povo carente de vida e luz. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. É um herói que não tem medalha, mas sua história não dá pra esconder. De Deus vem sua vitória, também o troféu que vai receber, por levar a preciosa semente ao povo carente de vida e luz. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus.
preparadas para mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Na minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor. Eu não sou pobre, nem desamparado, peregrinando, com Cristo eu vou. Não estou triste, nem desanimado, participante de um reino eu sou. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor. Hei de estar com Jesus meu Senhor. Graças a Deus, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Estaremos com Ele, estamos com Ele aqui, para estarmos com Ele do outro lado eternamente. Para isso nós já fizemos a nossa escolha, né? Então que perseveramos na nossa escolha. Deus abençoe a todos vocês, um ótimo e abençoado dia, uma ótima quinta-feira, né? Hoje, 7 de abril de 2022. Mais perto nós estamos da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando estas crianças, né? Irmão Gustavo e a irmã Giovana, que acabou de cantar este hino maravilhoso. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Continuamos na marcha da vitória. Continuamos remando, continuamos prosseguindo. Falta muito pouco para nós cruzarmos a nossa linha de chegada, né? E recebermos das mãos de Deus o nosso troféu. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E havemos de chegar, nós vamos chegar lá. O cristão, olha, não esqueça disso, o cristão ele é perseverante. O cristão ele é perseverante. O cristão ele não há nada que pode deter um cristão. Nada pode deter um cristão. Ele chegará. Tenha fé em Deus, amém?
Deus abençoe a todos. Nós estamos hoje no quarto capítulo da série Dízimos e Ofertas. Amanhã estaremos, com a ajuda de Deus, estaremos encerrando então esta pequena série. Eu acredito que o que já foi dito até aqui já é suficiente para o nosso elevo espiritual, para o nosso aperfeiçoamento. Eu creio que o que já foi dito nesses 3 capítulos anteriores, eu creio que já é suficiente para o cristão, para o eleito, né? Mas se Deus quer nos dar mais, vamos continuar mais um pouquinho. Amanhã eu estarei respondendo. Ontem chegou mais uma pergunta muito importante, uma pergunta interessante mesmo. Então amanhã eu estarei também respondendo esta pergunta. Então, conforme eu disse, se alguém tem algum desejo, alguma pergunta para fazer, ou você envia nesse número aqui do SMS, ou você envia naquele número do WhatsApp. Mas tem que ser hoje. Amanhã, na hora da programação, você enviar alguma pergunta, eu não vou responder, não. Então, você desejar fazer alguma pergunta, faça agora. Tá bom? Amanhã, então, para amanhã tem 2 perguntas. E eu creio que vai ajudar muitas pessoas. Vai ajudar muitas pessoas. E nós temos que perguntar, né? Se você tem alguma dúvida, você tem que perguntar. Porque depois você não pergunta, aquilo pode até te atrapalhar lá na frente, porque você não perguntou. Então, você faça isso. Você tem a oportunidade de fazer isso. E qualquer pergunta que você quiser fazer, seja ela relacionada a esse assunto ou relacionada a outro assunto. Então vocês podem mandar. Tem aí o número do SMS. Vocês, na página, você vai encontrar o meu e-mail. Você pode mandar por e-mail a sua pergunta. Na página tem o meu endereço eletrônico. E também você pode mandar pelo WhatsApp. E estarei respondendo. Se for relacionado com esse assunto de dízimos e ofertas, eu estarei respondendo amanhã. Se for outro assunto, eu estarei respondendo então na escola dominical agora, tá bom? Eu estarei fazendo isso desta forma, se Deus permitir. Então as perguntas sempre ajuda tanto aqueles que fazem e outras pessoas que trazem mais luz ao assunto. Então Deus ajude. Ontem nós tivemos um culto de oração maravilhoso. Estudamos ali São Mateus capítulo 5, né? Lemos a escritura de São Mateus capítulo 5 e ali ficou bem claro, né? Tem algumas exigências que Deus requer de nós. São ensinamentos de Jesus, algo que Ele requer de nós. Se nós queremos sermos bem-aventurados, leia São Mateus capítulo 5 e faça de acordo com o que está ali. Ali fala sobre as bens-aventuranças, fala que nós somos o sal desta terra, que nós somos a luz deste mundo, e mais ainda. No 48, Jesus diz: sede-vos perfeito, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Então que Deus nos ajude. Deus nos ajude a chegarmos nesta perfeição. Aquilo ali, São Mateus capítulo 5, deve ser uma das escrituras que deve ser lida, estudada, sempre, sempre, sempre.
até que chegamos a esta estatura de um varão perfeito. Clamamos por misericórdia, clamamos por graça. Deus nos ajude, irmão. Deus derrame das suas bênçãos sobre cada um de nós. Amém? Vamos orar e depois nós vamos continuar na escritura de Malaquias capítulo 3. Se der tempo, eu vou lá para Hebreus capítulo 7. Se não, amanhã nós terminamos então com Hebreus capítulo 7. Tá bom? Senhor Deus, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso. O Senhor conhece cada coração, Pai. O Senhor sabe da sinceridade que há em cada coração. E nesta manhã, Senhor, se está faltando alguma coisa em nós para chegarmos a esta perfeição, que o Senhor possa conceder para cada um de nós. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos abençoar. É para isso que nós estamos aqui, Senhor. É para sermos ajudados, para sermos fortificados. E não há ninguém, homem algum, que pode nos fortificar. Somente a Tua palavra, somente o Espírito Santo é capaz de nos energizar, de nos dar força e graça para caminharmos, eu digo, a passos largos para mais perto de Ti, Senhor. Por isso eu peço nesta manhã que o Senhor derrame, Senhor, das Tuas bênçãos sobre nós. Tenha misericórdia, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, ó Pai. E nos ajude, Senhor, mais uma vez, a mergulharmos mais e mais para dentro do Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos ler Malaquias capítulo 3. A partir do versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo. Não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus nos ajude. O cristão, talvez há coisas que ele não entende na Bíblia. Talvez há coisas momentaneamente, talvez no primeiro instante, que o cristão ele não entende. Mas nós temos uma sabedoria dada por Deus, a revelação, que Ele tem nos chamado para crer, não para entender. Eu quero entender. Você precisa crer, nós precisamos crer. E esta revelação, Deus só deu para os escolhidos. Por que que o mundo religioso está tão faccionado, está tão dividido? É porque cada um tem uma maneira de crer, cada um tem uma maneira de interpretar a Bíblia.
Mas os chamados por Deus, aqueles que são chamados, que foram escolhidos antes da fundação do mundo, eles creem. Mas eles creem por revelação. Eles creem em conformidade com a palavra de Deus, sem acrescentar nenhum tio, acrescentar nenhum J e nem tira nenhum tio. Ele crê da maneira que está escrito. Ele tem alcançado esta graça. Ele tem alcançado esta revelação. Aí é o que eu disse lá no princípio. Esta questão de dízimos e ofertas é revelação. Eu volto a dizer, há pessoas que foram reveladas em relação ao batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, em relação à Santa Ceia, o lava-pés, né? Mas no quesito, nos dízimos, não foram revelados. E vejam, e nós não vivemos de parte da palavra, ou de parte da revelação. Nós vivemos de toda a revelação, de toda a palavra que sai da boca de Deus, é que o homem viverá. Assim está escrito. A Bíblia diz isso em São Mateus capítulo 4. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem coisas, irmãos, que você vê pessoas questionando. Tem pessoas que questionam o dízimos, tem pessoas que questionam outras coisas. Tem pessoas que, para cada um tem um questionamento, né? O revelado, o cristão genuíno, ele não fica questionando a Deus. Ele segue. Ele é um astronauta de Deus. Ele entra dentro desta nave espacial e o comandante, o Espírito Santo, é o que conduz. É o que conduz. Ele não fica questionando isso, aquilo outro, e essas coisas não. Isso dá muito temor. Isso dá muito temor. Pessoas que ficam questionando isso, questionando aquilo. Que Deus nos livre de tudo isso, né? Queremos apenas obedecer a palavra. E a Bíblia diz que a obediência completa à palavra nos dá direito ao sinal. O irmão Brana também disse isso. Lógico, se o irmão Brana falou é porque está escrito, né? O irmão Brana não criou isso dele. A obediência à palavra de Deus nos dá direito ao sinal. E o sinal é o Espírito Santo. Agora veja o que o profeta diz a respeito de dízimos, de ofertas para a construção da igreja. Mensagem, perguntas e respostas, número 14. Eu creio que vai ajudar muitas pessoas, tirar muitas dúvidas das pessoas. Parágrafo 176, pergunta número 11, da mensagem, perguntas e respostas, número 14. Alguém pergunta ao irmão Brana, seria errado usar os dízimos como fundos para a construção da igreja? Você já pensou nisso? Porque tem pessoas que têm essa visão. Ah, mas eu estou dizimando, então o meu dízimo é para isso. Meu dízimo, as pessoas estão graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu acredito que voltou ao normal, né? Meus irmãos que estão pela internet,
Deus abençoe a todos. Está tudo ok aí, os irmãos que estão pela internet? Está ok? Está bom aí? Vocês estão ouvindo? Parece que houve uma falha em você. Está tudo ok? Eu vou repetir porque eu não sei se houve corte, eu não sei. Mas eu estou lendo a mensagem, perguntas e respostas, número 14, a pergunta número 11. Pergunta número 11, o profeta está dizendo assim para nós. Mensagem, pergunta e resposta número 14. Então eu espero que esteja tudo ok aí na transmissão. Houve uma falha técnica aqui. Uma falha técnica mesmo. Então, pergunta número 11. Seria errado usar os dízimos como fundos para a construção da igreja? Então o profeta responde, parágrafo 176. Aqui está uma coisinha melindrosa para a igreja agora. Os dízimos têm que ir para o ministro. Vocês estão compreendendo? Os dízimos têm que ir para o ministro. Isto é certo. Na Bíblia, eles tinham uma caixa que colocava a porta no Velho Testamento, e esta caixa servia de fundo, onde as pessoas depositavam. E eles mantinham as construções e coisas assim. Todos os reparos no edifício eram tirados daquele fundo. Todos os seus dízimos iam para os sacerdotes, seus pastores. Sim, os dízimos não vão para nada mais. Isso aqui é a maneira apostólica, a maneira que era feito. E deve continuar assim. Então isso ajuda muitas pessoas. Como eu disse nos capítulos anteriores, a igreja tem uma despesa enorme. Qualquer igreja, pequena ou grande, ela tem uma despesa enorme. E você sabe que então precisa disso. A Bíblia está dizendo para que haja mantimento na minha casa. Então é um mandamento de Deus. Aí o profeta continua: eu conheço pessoas que pegam seus dízimos e os dão para uma mulher viúva. Isto é errado. Se você tem qualquer coisa para dar à viúva, dê a ela, mas não lhe dê o dinheiro de Deus. Em primeiro lugar, ele não é seu, ele é de Deus. Irmão Mateus, está tudo bem? Se você me manda até a cidade para comprar um pão e você me dá 25 centavos para comprar um pão, e eu encontro alguém na rua que quer aquilo, e eu lhe dou 25 centavos, veja, eu estaria lhe dando o seu dinheiro. E se me pedisse algo, ou pegaria aqui nesse bolso e lhe daria o meu dinheiro, porém este é o seu dinheiro. É 1/10 dele, e 1/10 dele é do Senhor. E Levi, o sacerdote, podia viver por aquele 10º.
a 10ª parte é o dízimo, que é para ser trazido para o tesouro, com uma promessa de Deus para abençoar isto, e uma prova. E ele diz: se não creres nisto, venha e me prova, e veja se não farei. Vê, isto é correto. Nós já falamos sobre isso. A Bíblia deixa muito claro isso aqui. É um desafio que Deus está fazendo. Ele está dizendo: trazei a casa do Senhor, a casa do tesouro, e fazei prova de mim. Agora, irmãos, eu volto a dizer, isso é por fé. Fé. Se você tem fé, as janelas do céu abrirá para você. Deus abrirá as janelas do céu para te abençoar poderosamente. Eu não tenho dúvida disso. Agora veja o parágrafo 180. Os dízimos vão para a igreja, para o pastor, e assim por diante, para viver dele. Os fundos vão para a construção e coisas assim, que são fundos totalmente separados. Aí vão para a construção da igreja, para a reforma, para programas de rádios e outras programações mais, né? Outras programações que a igreja tem, que a igreja sustenta. Então veja só, coisa assim. Vou repetir, os fundos vão para a construção e coisa assim, que são fundos totalmente separados. Isto é escriturístico. Qualquer dia quando começarmos, eu quero tirar uma noite. Há algum tempo atrás, de eu deixar o tabernáculo, eu saí e tirei cerca de 2 ou 3 semanas em assunto apenas como estes. E fui diretamente através disto e mostrei o que era os dízimos na igreja. O profeta está dizendo que tirou aí 2 ou 3 semanas falando sobre esse assunto. Veja a importância dos dízimos e das ofertas na vida cristã. O apóstolo Paulo chegou a dizer assim, que uma pessoa que conhece a verdade, que conhece a palavra de Deus, que sabe sobre este assunto de dízimos e ofertas, o apóstolo Paulo diz que nós não podemos nem comer com tais pessoas que não são fiéis a Deus. Que não são fiéis a Deus. Nós não podemos compactuar com tais pessoas que conhecem a verdade, que sabem o que é a verdade, e eles pisam na palavra de Deus. Eles pisam no sangue de Jesus Cristo. Porque desobedece a palavra de Deus. Desobedece. Aí, como eu disse lá atrás, é um ato de fé. Mas, pastor, como é que eu faço isso?
eu tenho isso para fazer, eu tenho isso para pagar. É um ato de fé. Aquela mulher, tem uma mensagem do irmão Brana. O irmão Brana fala de uma mulher, se eu não me engano, ela deu 10 centavos, ou foi 5 centavos, eu acho que foi 10 centavos. Ela ia passando com a filha dela, e tinha alguém pedindo uma ajuda. E aquela mulher, ela disse assim, que ela passou e ela sentiu que ela tinha que entregar aquele dinheiro, aquela oferta ali. E ela ficou com o coração apertado e ela voltou para entregar. E a filha dela, mãe, não faça isso. Esse dinheiro é para nós pagarmos a travessia. Eles tinham uma travessia que tinha que passar e eles precisavam pagar o pedágio ali. E aquela mulher foi lá e fez de acordo com o que o coração dela pediu. E quando ela dobrou a esquina, o profeta disse que ela encontrou ali no chão os 10 centavos, o suficiente para ela pagar o pedágio, que era a preocupação da sua filha. Veja, irmão, como que é a vida cristã? É caminhar por fé mesmo. É caminhar crendo no sobrenatural. Crendo no invisível. Haja visto que nós temos que olhar para o invisível. O profeta pregou uma mensagem, olhando para o invisível. Alguém pode te chamar de louco. Alguém pode te chamar de qualquer nome que queira, mas você tem que ter convicção. Você tem que ter convicção da tua escolha. Quando o indivíduo tem convicção da escolha que ele fez, você vai ver que ele está posicionado. Ainda que aquilo seja errado, mas ele tem convicção, ele está sinceramente posicionado, ainda que seja num lugar errado. Mas ele está sendo sincero naquela escolha que ele fez. É um terror. A pessoa faz uma escolha e ela não é sincera na escolha que ela faz. Ele não é sincero na escolha que ele faz. Ele deixa muitas das vezes as pessoas o controlar, o guiar. Então veja, agora quem é que nos traz esta segurança, esta paz? Quem é que nos mantém na posição, genuinamente posicionado? É a revelação. Nós temos que dar valor. Nós temos que dar valor para a revelação. Nós temos que dar valor para a revelação. Na mensagem, a revelação de Jesus Cristo, o profeta diz assim, a revelação é muito mais importante para nós do que nós podemos imaginar. Isso é tremendo, irmão. Agora, falando em ofertar, veja só, nós temos que cuidar de algo muito importante. A mensagem ensina isso. A igreja, ela é responsável pelos seus. A igreja não é responsável pelo mundo lá fora. Por isso que você vai ver milhares de pessoas na rua pedindo ofertas, pedindo ajudas. Mas você deve lembrar que você tem uma igreja. Você tem irmãos. É porque nós não tocamos aqui tamborim. Mas há pessoas que são ajudadas. Há várias pessoas que são ajudadas aqui. Inclusive, várias pessoas. Não quero entrar em miúdos. Mas veja só. Nós temos compromisso, a igreja tem compromisso com os daqui, com os de casa, com os domésticos. Às vezes tem pessoas que dizem, pastor, até agora não me disseram, né? Mas veja só, às vezes tem pessoas que podem dizer assim, né? Pensar assim, pastor, mas eu já dei uma oferta lá no semáforo,
Eu dei uma oferta para fulano, para cicrano. A Bíblia diz, a mensagem ensina, que nós temos que trazer a oferta na casa do Senhor. E deixar que a igreja faça isso, para os domésticos da fé. Agora, uma coisa muito importante, irmão. Se a pessoa é fiel na igreja, nos dízimos, com a sua presença, a igreja é responsável por ele. Agora, essas pessoas que estão na igreja, mas não são responsáveis, não são dizimistas, ofertantes. Ah, pastor, eu estou precisando de uma ajuda aqui. Mas você nunca trouxe nada para a casa de Deus. Você nunca plantou. Agora você quer. E eu estou dizendo de pessoas que têm condição. Se tem condição e não faz, é roubador. Eu já expliquei isso no capítulo anterior. Se a pessoa está desempregado, veio a estar parado, né, por uma situação alheia à sua vontade, é outra coisa. Você compreende? Eu conheci uma família, conheci e conheço. Ah, mas não podia acontecer nada que a família dela dizia assim: vai lá e pede para a sua igreja, pede ajuda para a sua igreja, pede ajuda para a sua igreja. E a família tinha condição, e ela também tinha. Então isso aí, o profeta vem na mensagem à ordem da igreja e ensina isso aí. Inclusive, na mensagem à ordem da igreja, a Bíblia diz assim, a mensagem diz assim: se você tem uma oferta para dar para alguém, entrega para a igreja, e a igreja se encarregará de fazer isso. Eu já vi o pastor Joaquim falando isso, inclusive nessa semana passada, nessas escolas que nós estamos tendo ao meio-dia. Irmã, isso é muito importante. Muito importante. Eu vi o pastor Joaquim Gonçalves falando isso, perfeitamente casa com a mensagem à ordem da igreja. Tem uma pessoa necessitada na igreja, aí aquele irmão pega ali caridosamente, às vezes faz até por inocência, vai lá e dá uma ajuda diretamente para aquela pessoa. O que acontece? Muitas das vezes o que acontece? Aquela pessoa que recebeu a ajuda fica refém daquela pessoa. Se acontece algo na igreja, aquela pessoa acaba sendo uma influência. E não é assim. A Bíblia diz: traz a casa do tesouro, tem os diáconos são comissionados para fazer esse levantamento. O profeta ensina na mensagem à ordem da igreja. Se tem alguém que está precisando de alguma coisa, seja uma cesta básica, seja o que for, eles vão aonde? Eles vão ao presidente da junta de diáconos. Essa pessoa vai ao presidente da junta e fala a sua necessidade. E os diáconos vão analisar. E eles vão consultar a administração. E se a administração tem recursos, a administração vai ajudar. Mas isso fica a cargo da igreja. Não fica a cargo de uma pessoa ou de outra pessoa. Isso aí fica a cargo da igreja. Isso aí ajuda todos nós. Ajuda todos nós. Eu sei que os cristãos, todos os cristãos, têm um coração muito dócil, muito amoroso, e sempre estão ajudando. Deus abençoe, mas nós temos que ter sabedoria. Então, você vai assim. Eu mesmo já teve momentos que eu tive que falar. Pessoas vêm vendendo rifa, vendendo as coisas, para ajudar a igreja tal, nós estamos isso, nós estamos aquilo, isso, aquilo outro. Não, eu já temos a igreja aqui, nós já temos um compromisso aqui. Inclusive, essa questão de vender rifas para ajudar na construção da igreja, misericórdia, irmão.
Isso é errado. Isso é errado. É errado ter que fazer rifa. Ah, vamos rifar aí um boi. Vamos fazer rifa de um sei lá, alguma coisa aí para levantar dinheiro. Eu conheço, ó, Igreja da Mensagem. Eu conheço. Fazia comida, pastel, coisas assim, para levantar fundos para a construção. Levantar fundos para a construção. Ó, eu sinceramente, a minha visão, ao meu entendimento, está desconectado da Bíblia. Então nós não fazemos isso. O cristão, ele não faz isso, ele não participa de jogos. Ele não vai lá na lotérica fazer uma fezinha, jogar em loteria. O cristão não faz isso, não. O cristão não faz isso. Nós temos o nosso Deus, que é o nosso provedor. Sejamos fiéis com Ele, nos dízimos, nas ofertas. Sejamos fiéis com a palavra. E teremos todos os benefícios do céu ao nosso favor. Então, nós temos que nos atentarmos para isso. Eu volto a dizer, a igreja gosta de ofertar, a igreja gosta de ajudar, mas tem que ser com sabedoria. Nós temos compromisso com os nossos, com aqueles domésticos da fé. Às vezes você vai ajudar uma pessoa lá fora que não tem compromisso com a palavra. Bem entendido, há casos e casos, mas o nosso objetivo, o nosso compromisso é aqui. É com os domésticos da fé. Inclusive, se tem alguém padecendo necessidade, às vezes os diáconos não vê, às vezes o pastor não está vendo, você deve comunicar a sua necessidade. Você deve pedir ajuda e não se acanhar. E a igreja fará de tudo para ajudar, como nós temos feito. Até aqui Deus não tem deixado faltar nada para nós. Nossos eventos, Deus tem sustentado, Deus tem nos abençoado, Deus tem feito grandes coisas por nós. E graças a Deus por isso. Agora sejamos cada dia mais fiéis a Deus. Sejamos mais fiéis a Deus, mais fiel a Deus, e Deus tudo fará por nós. Amém? Eu vou encerrar por aqui, amanhã então eu continuarei, e amanhã eu encerro, responderei as perguntas, e amanhã nós terminamos esse assunto. Creio que o que foi dito hoje ficou mais em torno da construção, né? Se os dízimos vão para a construção da igreja. O profeta disse não. Os dízimos vão para a construção, para a reforma, para a manutenção, para reparo. O profeta disse não. Os dízimos vai para o sacerdote, para o ministro, para o pastor. Então que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te ajude. E que você continue. Se você é um ofertante, continue. Se você não é um ofertante, não é um dizimista, passa a ser. Começa a ajudar o ministério. A sua ajuda vai ajudar muitas outras pessoas. E mais do que isso, vai te abençoar também. Vai te ajudar poderosamente. Sem sombra de dúvida, você vai ser ajudado, você vai ser fortalecido, tá bom? Vamos orar nesta hora. Senhor Jesus Cristo, Pai bendito, Deus eterno, todo-poderoso, mais uma vez te agradecemos por esta porção nesse dia. Ó Deus, que estas palavras que foram ditas possa abençoar o meu irmão, possa ter ajudado a minha irmã, Senhor. Ó Deus, e se porventura alguém enfermo, abatido, doente, que seja abençoado nesta hora, seja curado, Senhor, no nome do Teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu te peço. Amém, Senhor, amém. Irmãos, Deus abençoe, Deus ajude,
E até amanhã de manhã encerraremos esta série então, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. E problemas do coração é algo que nossos médicos não podem fazer nada. Mas, Senhor, quem fez o coração foi o Senhor. E agora eu repreendo este poder dos demônios que está segurando este povo. Deixe-o sair de cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. Eu só quero dizer para você, você se sente diferente do que se sentia faz um longo tempo, não é? Agora, para o povo saber, tinha um espírito negro. Você tinha um sofrimento ruim que a prostrava e agora não tem mais. Você está curada, você está boa. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações, e eles terão que crer nisso. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade, e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Donde está que no se ve
igreja. Elas hermanas del círculo de oración, que a Dios tanto clamaba, y los niños que cantaba, ahora está cantando en Sion. ¿Dónde está aquella gente ruidosa? ¿Dónde está que no se ve ningún hermano? Alguien con una voz de lamento que decir en este punto, esa gente se fue a Sion. Depois deste gran evento, muchos crentes volverán desviado en busca de los hermanos para la reconciliación, pero por desgracia no va a encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Quando chega